absolutamente nada com o 8 de janeiro. Senhor presidente, no relatório do eminente relator, constou que nós tivemos, em relação ao 8 de janeiro, nós tivemos 682, 683 julgamentos do 8 de janeiro. Eu peguei para colocar nas alegações finais com as alegações do Ministério Público, fazendo um confronto de denúncia. Nós estamos tratando de crime multitudinário, que, segundo a doutrina, seria o crime de uma espécie de alma coletiva, de um estouro em que uns copiam os outros, crime multitudinário, que me parece que foi o entendimento dessa primeira turma para esses casos de 8 de janeiro. Para além de não haver provas, para além de não haver qualquer tipo de provas, nós temos uma questão de ordem jurídica. A instigação no direito penal, seja do ponto de vista doutrinário, seja do ponto de vista jurisprudencial, e o professor Oswaldo Dweck, que fez um parecer para a defesa que foi juntado aos autos, trata disso com muita propriedade, professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, determinando que instigação se dá para pessoa ou pessoas determinadas em relação a fato ou fatos determinados. Essa é a possibilidade jurídica de instigação. Então, o Ministério Público, apesar de não falar diretamente, é outro problema da denúncia e das alegações finais, está acusando de uma instigação a ato de 8 de janeiro para pessoas indeterminadas e para fatos criminosos indeterminados. Juridicamente, essa acusação não é possível. Juridicamente, essa acusação não é possível. Antes de sair do Brasil, o presidente, não vamos achar que o mundo vai acabar. Vamos para o tudo ou nada? Não. Não tem tudo ou nada. Não é o caso de ficar atacando instituições ou grupos. A tese da acusação é de que a criação do caos serviria, na verdade, a um golpe. Mas nós temos dois momentos. O primeiro momento pós as eleições, no início de novembro, no início de dezembro, com os caminhoneiros obstruindo as ruas, e há um pedido formal do presidente para que fossem desobstruídas. Está registrado. Aquilo seria, efetivamente, os ingredientes para o caos, de parar o país. E ele pediu para desobstruir. E também colocou essa mensagem antes de viajar para o exterior. Então, não há uma prova, não há um elemento. E mesmo assim se fala... Agora, vejam a dubiedade da acusação. Em um momento se fala numa instigação, em outro momento, na peça da acusação, se fala em dever de garante. Dever de garante, com todo respeito, só até 31 de janeiro. Porque não tem dever de garante a partir de 31 de dezembro, perdão. Não tem dever de garante a partir de janeiro. E a prova a respeito disso demonstra que o próprio ministro nomeado, ministro do Exército, disse que os acampamentos tinham tido uma expressiva diminuição. Não tem um e-mail, não tem uma comunicação, não tem uma pessoa que atrelhe o presidente ao 8 de janeiro, ao punhal, não tem nada. A denúncia está baseada num general que imprime uma minuta no Palácio e no mesmo dia vai ao Palácio do Alvorada. Essa é a prova. Não existe absolutamente nada. Esse caso vai crescendo. Ele vai crescendo para colocar o presidente no 8 de janeiro. 680 processos, mais de 500 acordos de persecução penal. O acordo de persecução penal não tem que falar a verdade? Aonde está nesses acordos que Bolsonaro é o instigador, o chefe? Instigação de pessoas indeterminadas. Então, senhores ministros, para terminar a minha parte, eu vou tratar
daquela que eu considero a acusação inicial, a gênese da acusação. A palavra do delator, como eu já disse aqui, que é a questão da minuta, entre aspas. Em primeiro lugar, nós precisamos deixar algo absolutamente claro aqui. A tal minuta é uma peça encontrada no celular do colaborador, que em seus depoimentos disse que não transmitiu a ninguém. Nessa peça há algumas digressões e um final que fala em GLO e estado de sítio. Peça que foi encontrada no celular do colaborador. O Ministério Público sustentou na denúncia, na primeira sustentação oral do recebimento, nas alegações finais e aqui, que essa minuta foi encontrada na sede do PL, na mesa do presidente Bolsonaro. Na época, foi feita, inclusive, uma ata notarial do Dr. Paulo, enviando para o presidente a tal minuta do CID, encontrada no celular do CID. Se ele tivesse, me parece que ele não precisava receber aquilo. Mas há uma ata notarial. E chega a ser pueril imaginar que ele foi para os Estados Unidos, voltou e deixou uma minuta na mesa. Ele, na verdade, tem uma conversa entre cliente e advogado que foi mandado para ele. Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, o presidente disse, como disseram o ministro do Exército e o brigadeiro, chefe da Aeronáutica e chefe do Exército, general e o brigadeiro, que houve uma conversa no dia 7/12. Houve uma conversa no dia 7/12. Doutor, me perdoe, apenas porque eu fiquei em dúvida. Vossa Excelência alude o tempo todo a ministro do Exército. Como esse ministério não existe, o senhor está falando de quem exatamente? Eu estou falando do chefe do Exército, desculpe. O Freire Gomes. Freire Gomes, Obrigado. Perdão. Eu tô, É porque eu fiquei na dúvida. Ministro da Defesa. O ministro da Defesa, mas você tem razão. Eu estou falando do chefe do Exército e do chefe da Aeronáutica obrigado. Na reunião do dia 7. Sendo importante dizer que o chefe da Aeronáutica não estava em dezembro, porque ele viaja no final de novembro, e, portanto, em dezembro o chefe da Aeronáutica não estava. Mas, como quer que seja, houve uma reunião com o ministro da Defesa, agora sim, vocês têm razão, com o ministro da Defesa, e com o chefe do Exército. Pois bem, o ex-presidente Bolsonaro, no seu interrogatório, disse o seguinte, respondendo a perguntas do relator e da própria defesa: o senhor conversou com alguém a respeito de alguma medida? Sim, eu conversei sobre medidas constitucionais. Vossas Excelências poderão dizer, era cabível, como disse o Ministério Público, uma conversa a respeito de uma decretação de estado de sítio ou de GLO? Não, não era cabível. E não foi feita. Não foi feita. Daí a se dizer que houve modificação de minuta para prender, isso é palavra do delator. Isso é palavra do delator, isso não aconteceu. Então, senhores ministros, nós precisamos, com a importância que tem esse julgamento, tratar a respeito dos artigos que estão na denúncia, o 359 LM. Porque aqui o procurador está falando de um iter criminis distendido. Na verdade, é uma distensão que bate o recorde mundial, porque, na verdade, nós estamos falando de algo que nunca foi visto, de um iter criminis que dura mais de ano. Pois bem, ambos os artigos tratam
de violência ou grave ameaça. Com todo respeito, como disse o professor Dweck, não é possível do ponto de vista jurídico. E agora, ministro, senhores ministros, eu vou encampar a tese da acusação. Encampar a tese da acusação. Da discussão de 7 de dezembro com o chefe do Exército, com o chefe da Aeronáutica, o ministro da Defesa, o da Aeronáutica não estava, mas eu vou encampar a tese do Ministério Público. O início de execução, nós estamos falando de um crime tentado, de atentado. E, portanto, na verdade, a mera tentativa é que configura a própria consumação do delito. Um crime de atentado. Mas esse crime de atentado não é porque de atentado que ele não tem o início de execução. Ele tem o início de execução. Ele tem o primeiro ato de execução. O que se quer, na verdade, aqui é dizer que a reunião, a live que deu margem à investigação do TSE, a reunião ministerial, a reunião com os embaixadores e a reunião de 7 de dezembro, estes fatos seriam, na verdade, o início de execução do crime de atentado. Mas sem violência e grave ameaça? Aonde está a violência ou grave ameaça? Dir-se-á, bom, mas se houver a violência física, a grave ameaça física, o golpe estará consumado. Mas não é por isso que nós não temos, porque qualquer delito no direito penal tem o início da execução. Nós temos que ter um início da execução. Então, diz o professor Dweck, teria que ser a assinatura, a concordância entre eles, a partir do que, mesmo antes de se pegar nas armas, existiria, pelo risco ao bem jurídico, o início da execução. Só que, senhores ministros, dizer que o crime de abolição do Estado de Direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal. Compara-se a questão da fuga de presídio. O planejamento não é. É execução. Por mais detalhado que ele possa ser, é a execução da violência que efetivamente consuma o delito. Não é possível se falar em início da execução numa live do TSE.